A minha história começa em 2013, quando a minha vida pode ser resumida nesse slide. Um mar tranquilo, céu azul, tudo bem, tudo em paz, tudo em ordem. Eu era diretor administrativo financeiro da empresa familiar que meu pai havia fundado há 25 anos. Em 1988, a empresa foi crescendo, eu me formei em administração, trabalhava com ele na empresa desde os 13 anos de idade, já havia passado por todos os cargos importantes e estava já na fase de sucessão dele nesse nosso negócio no ramo de logística. Tudo isso, da noite para o dia, mudou, minha vida ficou de cabeça para baixo. Dia 25 de março, eu chegando para buscar as minhas filhas na casa do meu irmão. Meus pais não moravam em Santa Catarina, mas eles vinham duas vezes por mês, uma vez por mês. E naquele dia eles haviam buscado as minhas filhas na escola mais cedo e eu, trabalhando, fiquei até um pouco mais tarde. Saí da empresa umas 20 para 7 da noite, ainda estava claro. Cheguei na frente da casa do meu irmão, onde é que eles estavam hospedados, bati a porta do carro, me virei para atravessar a rua, coisa de 4, 5 metros, uma rua estreita, normal. Havia uma moto parada ali. Uma moto, né, o piloto e um carona. O carona apontou uma arma assim, pau! Deu um tiro, pegou aqui, na minha barriga, região da cintura. Sabe, a gente não acredita que uma coisa assim acontece com a gente, né? Eu fiquei parado, não reagi, não gritei, não tentei correr nem nada. Fiquei pensando, estão atirando em mim? Mas por quê? Pô, eu não tenho amante, eu não dou em cima da mulher dos outros. Por que estão atirando em mim? Eu não tenho... Fiquei pensando, enquanto eu estava pensando, o cara saltou da moto e veio caminhando na minha direção. Foi caminhando, chegou na minha frente, colocou a arma aqui e pau! Há um tiro na testa. Bom, vocês estão olhando para um alemão cabeça dura. Porque a bala quebrou o osso, teve um traumatismo craniano ali, mas ela não chegou a penetrar o cérebro, essa bala. Né? Eu continuei parado, muito consciente, estava pensando normal, assim, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? E o cara foi para trás de mim, coisa 5 segundos, foi muito rápido, colocou a arma aqui na base do meu crânio, na nuca, deu mais 2 tiros, pá! Assim. Era uma execução. Não era, não queria roubar minha carteira, meu carro, nada, era uma execução. O pensamento que me ocorreu na hora, depois do 3º tiro na cabeça, foi assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer igual John Kennedy. Me veio aquela imagem da Jack Kennedy pegando o cérebro dele em cima do carro. Eu acho que eu tinha acabado de ver um documentário, eu estava fazendo, acho que uns 60 anos, sei lá, que ele tinha sido assassinado. Mas me veio, então, um pensamento, assim, instintivo, vou me jogar no chão. Me joguei no chão, e agora vocês, da parte da reabilitação, vão gostar do meu pensamento. Me joguei no chão, e eu pensei, eu vou ter que fazer muita fisioterapia para ficar bom. Eu juro, eu estava calmo pensando isso. Já imaginou? E eu ainda pensei assim, eu acho que vai ser mais ou menos umas 350, 400 sessões. Daí a minha vida, para mim, voltou a ficar daquele jeito ali, bem tranquila. Eu estava sendo paparicado em casa, todo mundo cuidando bem de mim, eu estava sem
a parte direita do meu crânio, que tiraram. Foi uma cirurgia para descomprimir o cérebro, fiquei 2 meses sem, todo mundo cuidando bem de mim, eu não podia sair na rua desacompanhado e tal. Me levavam para passear na cadeira de roda. E eu estava bem, eu não estava percebendo as sequelas. Eu fui no neurologista, ele falou as sequelas que eu ia ter, que eu ia ficar uma pessoa pelas lesões que foi no lobo frontal, parietal e occipital. Eu teria, então, provavelmente comportamento impulsivo, porém também um comportamento de falta de iniciativa, déficit de atenção, déficit de concentração. Eu saí do consultório dele pensando assim, esse cara não sabe nada. E minha vida voltou a essa tranquilidade. Eu já pensava que, daqui a pouco eu vou voltar ao normal, né? Eu estava ansioso para voltar à minha vida normal, a vida do diretor, do sucessor do meu pai na empresa, né? Desde que eu comecei a trabalhar com meu pai na empresa da família, eu nunca tinha faltado porque estava resfriado ou alguma coisa assim. Depois de algum tempo, uns 2, 3 meses, eu voltei à empresa. E daí começou o tal da tempestade na minha vida, que eu comecei a cair na real. E a minha vida ficou realmente assim, tudo negro, tudo terrível, aquela tempestade. E eu me sentia sozinho naquele mar, lá numa canoinha no meio do mar, na tempestade, raio para cá, onda para lá, porque foi um choque enorme eu chegar na empresa, sentar na minha cadeira de diretor, fazer o que eu sempre fiz, e eu não conseguia mais. Como que eu não conseguia mais? Eu não entendia, parecia que tinha ficado um débil mental. Como é que eu não entendo um negócio que sempre entendi? Isso aí, sei lá, tipo um computador para configurar uma conta de e-mail. Uma coisa tão fácil, até as crianças conseguem hoje em dia. Para mim, eu ainda não tinha entendido por que aquilo era tão difícil para mim. O meu pensamento parecia que era lento, eu não entendia mais as coisas na velocidade que eu entendia. Antes eu era aquele estrategista da empresa, aquela pessoa que era muito assim, muito racional, não fazia nada correndo, eu pensava, eu sempre dava conselhos para o meu pai, que às vezes tinha as ideias, não, pai, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E agora eu não conseguia mais resolver problemas tão simples do dia a dia. Mas chegou num momento que eu fui obrigado, quase que arrastado, para um consultório de uma psicóloga e também de uma psiquiatra. Eu comecei a me tratar com remédios e psicoterapia, e foi assim que eu comecei a sair do fundo do poço. E eu fui descobrindo quais eram as minhas capacidades, os meus talentos, a minha capacidade especial. Porque, afinal, não é porque a pessoa perdeu uma perna que ele não pode mais fazer uma outra atividade se ele tem uma capacidade intelectual muito grande. Então, eu não tenho mais a capacidade de administrar empresas, porque várias informações rápidas que eu tenho que tomar decisão, eu não consigo mais. E eu fui, então, procurando, fui me redescobrindo,
Fui me adaptando dentro da própria empresa, inicialmente, né, com outros serviços administrativos que não me demandavam um prazo muito curto, que eu poderia ter mais tempo para pensar e tal, né? E eu descobri em mim uma capacidade de conversar com as pessoas, de entender o problema das pessoas, né? E isso, nada é por acaso, descobri o mundo do coaching. Pô, o que é isso? Fui atrás e vi que, poxa, eu tenho, dentro das minhas capacidades, eu posso ser um bom profissional de coaching. Fui fazer a formação, fiz a formação, depois eu fiz uma especialização em coaching de carreira. Depois eu fiz uma mentoria com o Maurício Sampaio, que é uma pessoa maravilhosa e que deu o curso de coaching de carreira. E ele me ajudou, então, a entender que o meu nicho de mercado do coaching era as pessoas que passaram por algum problema, seja doença, seja acidente, e ficaram com alguma sequela neurológica. Durante toda a minha vida, eu quero ajudar as pessoas a superar os seus desafios e descobrirem que, assim como eu, são capazes, né, de superarem seus desafios e encontrarem a sua realização pessoal e profissional. Não é porque a pessoa perdeu um membro, a pessoa teve um AVC, alguma coisa assim, que ela vai ser incapaz o resto da vida. Eu fiz uma transição para essa nova carreira, que também não foi algo muito simples, né? Até eu descobri o coaching, passar então da empresa, né? Eu tive essa oportunidade, né, da empresa da família, meus pais me apoiaram, né? E esse ano todo, desde do lançamento do meu livro, que eu já vou falar dele, né, eu tenho me dedicado muito mais às palestras e ao coaching, fazendo essa transição de carreira de um modo mais tranquilo. O livro, como eu falei, está alinhado com o meu propósito de vida, e eu dou todo o lucro desse livro, que eu lancei de forma independente também. Então, não tem direito autoral, não tem nada. Eu estou vendendo também de forma particular no meu site. Eu dou todo o lucro do livro para entidades beneficentes, porque, afinal, ninguém fica rico escrevendo livro, né? Só o Paulo Coelho. Eu quero só encerrar a palestra contando um caso muito pessoal, que só em março desse ano que eu entendi esse aprendizado. Eu descobri, olhando para trás, que eu era uma pessoa muito orgulhosa, sem saber. Eu falo sempre, é um orgulho oculto. A gente não nota. Se me falassem na época lá que eu era uma pessoa orgulhosa, tá louco, eu sou super humilde, eu converso com o pessoal de chão, né, ali que varre o chão do armazém, com os motoristas e tal, sou uma pessoa humilde, né? Para mim isso era humildade, né? Em março, uma pessoa me ligou, essa pessoa é meu primo. Esse primo, ele trabalhava na empresa já, quando eu mudei para Santa Catarina em 2007, ele trabalhava na transportadora. Meu pai é padrinho dele, era o primeiro emprego dele, na época ele devia ter uns 21, 22 anos, e ele tinha assim, uma leve deficiência cognitiva. Era meio lento, a gente falava para ele as coisas, ele esquecia. Ele era muito lento, e eu, administrador, muito racional, muito estrategista. Nossa, essa pessoa não serve para a empresa.
Né? A empresa não tem coração, se o cara não serve, tem que mandar embora. Não dá para trabalhar com uma pessoa assim na empresa. Era isso que eu pensava, como gestor. Né? E o cara era meu primo. Né? E eu pensava assim, bom, ele só está na empresa porque meu pai está dando emprego para ele, porque é padrinho. Né? E eu comecei um processo de sempre criticar, de pegar no pé. Hoje em dia, eu acho que é bullying que fala isso, né? Mas bullying é quando fica falando mal, né? Mas assim, eu comecei a criticar, sempre que eu podia eu falava, oh, pô, ele esqueceu tal coisa, eu já falei 1000 vezes para ele fazer isso e não faz. Enfim. E até que foi final de 2012, ele foi demitido da empresa. Para minha alegria, né? Ainda bem, né? Foi. Já foi tarde, pensava eu. E então ele saiu da empresa, voltou para a cidade natal dele, no Rio Grande do Sul. Lá ele conseguiu um emprego numa transportadora de cargas expressas. A nossa era totalmente outro ramo, a mesma coisa, era só o ramo da logística que era igual. Mas ele conseguiu esse emprego por conta da experiência que ele teve na nossa empresa. E ele foi, assim, ele começou a trabalhar naquela empresa como uma pessoa que carregava o caminhão, levava a caixa para dentro do caminhão. Um cargo mais baixo lá. E ele foi, com o passar do tempo, ele foi crescendo, ele foi sendo promovido dentro dessa nova empresa. Né? E em março desse ano ele me ligou e falou assim para mim, Eduardo, olha, eu quero te agradecer muito, né, porque vocês me deram a oportunidade lá atrás, eu tive experiência, que eu consegui esse emprego que eu tenho hoje, e eu fui promovido a gerente de uma filial dessa empresa. Gerente da filial de Uruguaiana, é uma filial grande, né? E daí que eu me dei conta de mais uma grande lição que eu tive com isso tudo, né? Que eu nunca me coloquei no lugar dele, lá naquela época lá atrás, né? Mas depois eu estive no mesmo lugar que ele esteve, porque eu me senti desvalorizado, desprestigiado, né? Para mim, poxa, as pessoas não me entendem, né? Elas não sabem o que é estar no meu lugar, era assim que eu pensava, né? E então foi realmente um aprendizado muito grande para mim, porque, poxa, a gente tem alguma pessoa dentro da empresa que tem uma certa deficiência, mas não quer dizer que ela é deficiente, ela tem uma deficiência cognitiva, vamos dizer, como eu tenho, mas que eu não posso ser utilizado em outra área, ou que eu não posso desenvolver meu potencial. Ele ainda tem uma deficiência cognitiva, uma leve deficiência cognitiva, como eu tenho um pensamento mais lento, até por conta dos medicamentos anticonvulsionantes que eu tomo. Ele também toma desde criança. Mas a empresa que ele foi trabalhar deu chance para ele, coisa que eu nunca dei. Nunca tinha dado na nossa empresa lá. E então ele conseguiu se desenvolver, foi sendo promovido e conseguiu chegar a gerente da filial. E não quer parar por aí, não. Já está estudando espanhol porque ele quer assumir uma filial lá na Argentina. Né? Olha só. Né? Então, a importância dos gestores da empresa e também dos colegas de enxergar naquela pessoa não um deficiente, mas uma pessoa que pode ser desenvolvida e, se colocada no lugar exato onde ela tem a sua qualidade, ela pode se transformar uma grande
estrela dentro da empresa, né? Se ele tem a capacidade de assumir uma filial essa grande transportadora, onde ele entrou sem nenhum QI, sem nenhum padrinho, por que ele não teria capacidade de assumir também o meu lugar na nossa empresa depois que eu sair? Né? Se eu tivesse, de repente, feito de uma forma diferente, né, ajudado ele estaria lá nos ajudando hoje, né?